Glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida do pastor Josiel Damasceno. Deixa Deus te usar, pastor. Deus te abençoe. Aleluia. Diga: Deus é bom. Agora diga como quem acredita: Deus é bom. Agora me convenceu. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 25, do versículo 23 ao versículo 30. E eu queria pedir para que você, depois de realizarmos a leitura, que você mantivesse a sua Bíblia aberta. E se você tiver papel e caneta, seria tão proveitoso para a sua vida, porque você poderia fazer algumas anotações e refletir sobre isso durante a semana. Isso ajudaria a edificar a sua vida. Êxodo é o segundo livro, então fica bem fácil de achar. Quem não achou, diga misericórdia. É o segundo livro. É o segundo. Capítulo 25, versículos 23 ao 30. É uma mosca, mas eu tomei banho hoje de manhã. Tomei sim, tomei. Agora em casa é quente. Aleluia. Acho que esse pessoal já achou, né? Diz assim a palavra do Senhor: também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados a largura, de 1 côvado a sua altura, e 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas dos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro por meio deles. Se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças que se hão de oferecer libações, de ouro puro a farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição, diante de mim perpetuamente. Santo Deus, bendito Pai, nesta manhã, a tua igreja, Senhor, se reúne na tua casa, Senhor, para te louvar, para te adorar, engrandecer o teu nome, e já o fizemos, Senhor. Agora nós precisamos ouvir a tua voz, uma direção clara para as nossas vidas, uma palavra, Senhor, que nos ajude a melhorarmos, Senhor, diante de ti, a amadurecermos, Senhor, diante de ti, a alcançarmos a estatura de varão perfeito. Ministra, Senhor, a cada um de nós, tira os empecilhos, as dificuldades, tanto no locutor, Senhor, quanto nos ouvintes. Fala-nos nesta manhã, pelo poder da tua graça, da tua palavra, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, tomar o teu lugar, como eu disse, a Bíblia aberta. Aleluia. A Bíblia é interessante porque ela é cheia de parábolas sobre árvores, e não é o caso, obrigado, querido, e não é o caso deste texto, porque esse texto, Jesus está dando uma ordem direta, clara para Moisés, do que ele tem que fazer. Lembre-se que o povo saiu do deserto, o povo saiu do Egito, o povo está caminhando no deserto. Aquele povo não era uma nação, eles viviam acolhidos dentro do Egito e viviam como escravos ali, mas o Senhor os havia liberto da escravidão e os estava conduzindo pelo deserto até a terra prometida. E logo no meio do caminho, Deus estava ensinando o povo o que seria adoração e como o povo deveria adorar ao Senhor. E desse texto que nós acabamos de ler, Deus está mandando Moisés orientar para que 2 homens, conhecidos como Bezalel e Aholiabe, construam todo o mobiliário do templo, não somente o mobiliário, mas também o próprio templo. E dentro desse texto nós estamos contemplando uma dessas peças, um desses móveis do tabernáculo.
Irmãos, como é rico esse texto. Nós poderíamos fazer um seminário sobre esse assunto, porque tem demanda para isso. Mas nesta manhã nós vamos nos ater apenas a falar sobre a importância de nós sermos como árvores de acácia. Vira para o teu irmão e diga: como árvore de acácia. Seja como uma árvore de acácia. Olha que coisa interessante. A árvore de acácia, texto versículo 23 diz assim: também farás a mesa de madeira de acácia. E aí ele dá o comprimento para ela: 88 centímetros de comprimento, 44 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Provavelmente dessa altura desse móvel, um pouco mais largo, 88 centímetros por 44, uma mesinha pequena. Não é uma mesa grande, como a gente costuma colocar aqui para os elementos da Santa Ceia, na nossa Santa Ceia. É uma mesinha pequena, aonde sobre ela serão colocados 12 pães. Toda semana, 12 pães serão colocados sobre essa mesinha, para que os sacerdotes se lembrem, todas as semanas, durante toda a semana, que o povo de Israel será alimentado pelo Senhor. Todos os dias você precisa se lembrar de que é o Senhor quem alimenta a tua casa, e é o Senhor quem alimenta a tua família, quem alimenta a tua vida, seja com provisão material, como o pão que nós conhecemos, mas também com a palavra do Senhor, que é poderosa para nos transformar. Você precisa se lembrar de que você precisa se alimentar todo dia. Todo dia. Eu fico perplexo em ver quantas pessoas conseguem se alimentar ou ouvir a palavra ou ler a palavra apenas no domingo pela manhã. E há um equívoco muito grande no meio da igreja, no meio dos obreiros. Deixa eu puxar aqui o chicote para o meu lado, para o meu lombo. Muitas das vezes nós ouvimos obreiros dizer assim: pastor, eu não vou na igreja, não vou trabalhar hoje no diaconato porque eu quero sentar para me alimentar. Você se alimenta em casa. Você precisa ler a Bíblia em casa. Você precisa cultuar ao Senhor em casa. Você precisa ler a palavra e ensinar a sua família a ler a palavra em casa, todos os dias. Você não tira o celular da mão. Eu fico olhando, às vezes dentro do culto, a gente se preocupa em responder o WhatsApp, responder Instagram, responder Facebook, mas a gente não pode gastar 10 minutos lendo a Bíblia todos os dias. Aonde está o meu coração e aonde eu coloco o meu coração? As demandas da minha vida estão vindo cada vez maiores, e se eu não alimentar a minha vida, será difícil continuar de pé, porque as coisas vão continuar difíceis e vão ficar cada vez mais. E a única coisa que nos mantém de pé, irmãos, é a palavra do Senhor. Tira esse negócio, eu não gostaria mais, nunca mais, de ouvir os obreiros da nossa igreja dizendo: pastor, hoje eu não vou fazer nada porque eu quero ficar sentado para me alimentar. Eu não quero mais ouvir isso, pelo amor de Deus. Como pastor da igreja, um dos pastores da igreja, não me senti obrigado a corrigir você. Quem caminha comigo já me conhece, e não faço isso com alegria, com prazer, mas eu faço porque é para o seu bem. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo e todos os seus utensílios, poderia ter escolhido qualquer outra espécie de árvore, mas escolheu a acácia, assim como escolheu você. Deus poderia ter escolhido os cedros do Líbano. Deus poderia ter escolhido o carvalho, uma árvore nobre, bonita, grande, forte, mas Deus escolheu a árvore de acácia. Você alguma vez já se perguntou, ao ler esse texto, por que é que Deus escolheu a árvore de acácia para fazer esses móveis? Então vamos entender nesta manhã por que Deus escolheu a árvore de acácia e por que Deus nos escolheu. Vou dar algumas características dessa árvore de acácia, algumas só. Eu poderia falar muito mais, mas o tempo não nos permitirá. Primeira característica é que a árvore de acácia, ela cresce no deserto. Isso fala das lutas e das dificuldades que nós enfrentamos na vida. A árvore de acácia, ela cresce no meio do deserto, e ela é específica daquela região, mas ela também é espinhosa. A árvore de acácia, ela é uma árvore cheia de espinhos, porque costuma, mesmo sem querer, ferir as pessoas que se aproximam em busca de comunhão.
faz parte da sua natureza. Somos nós. Às vezes nós, sem querer, machucamos as pessoas que estão ao nosso redor. Enquanto árvores de acácia, nós somos cheios de espinhos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se você começar a ler a palavra, e se você amar as Escrituras, e você deixar o Senhor, esse carpinteiro de Nazaré vai começar a arrancar os espinhos que tem na tua vida. Ele começa a arrancar, e aí nós nos tornamos pessoas mais tratáveis, pessoas mais acolhedoras, pessoas mais que, se é possível, caminhar do lado. Há pessoas que você vai caminhar, e como é difícil caminhar ao lado de certas pessoas, porque o tempo todo tem uma palavra dura, uma palavra que machuca, uma palavra que ofende, um apelido. Irmãos, eu não sei como é que crente continua com esse hábito do mundo de chamar as pessoas por apelido. Eu não consigo entender algumas coisas. Mas a árvore de acácia, ela possui troncos retorcidos. Ela não é como um bambu, por exemplo, que é reto, que dá para aproveitar bastante numa obra, ou como uma árvore de carvalho, por exemplo. Ela é toda tortuosa, a sua vida é torta, seus caminhos tortuosos diante do Senhor. A árvore de acácia, ainda enquanto árvore de acácia, ela é uma árvore torta, assim como aqueles que ainda não passaram pelas mãos do Senhor, continuam tendo as suas vidas tortas e desagradando ao Senhor dos Senhores. Uma das características da acácia é que ela é dura. Ela é dura. O seu cerne, a sua madeira é difícil de penetrar. É como um coração do homem. Tem dificuldade de reconhecer as suas próprias tragédias. Você fala para o fulano, mas você está errado. Não estou, não. Ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele é cheio de si. Você conhece alguém assim? Não olha para o lado, não comenta nada, só pensa aí, só elucubra, vai elucubrando aí. Pessoas que você fala, mas rapaz, aí chega a segunda pessoa e fala, não, na verdade você está errado, nessa situação você está errado. Não estou, não. Você mostra evidência, você mostra a fotografia, o vídeo, olha lá, rapaz, você ofendeu. Não ofendi, não. Ele é duro. Mas a árvore de acácia, ela também é pesada, o seu caule, ele é pesado. A sua natureza pecaminosa lhe traz o peso que dificulta a caminhada, ainda que ela mesmo não se dê conta disso. Você vai conversar com alguém que ainda não conheceu Jesus, ele tem uma vida torta, tem uma vida difícil, e você está tentando mostrar para ele, mas ele não reconhece. Calma, irmão, é a natureza dele. Se o Espírito Santo não entrar e não trabalhar ali, ele não vai reconhecer por si próprio. A Bíblia diz que quem convence o homem da justiça, do juízo, do pecado, quem é? É o Espírito Santo. Não adianta eu tentar forçar uma madeira a mudar a sua natureza, porque ela não vai mudar por minha força, mas pela força do Espírito Santo. Nesta manhã, Deus vai trabalhar nos corações mais duros. Em qualquer árvore de acácia nesta manhã, Deus pode trabalhar nesta árvore. E a orientação de Deus, a ordem de Deus para Moisés é: de todas as árvores nobres, tire todas elas, você vai escolher a de acácia. Eu fico pensando em Moisés de repente, Senhor, eu não entendi bem. O menino gritou aqui do lado, eu não entendi bem. O Senhor falou árvore de acácia? Aquela toda torta? Bom, o Senhor que fez, o Senhor sabe que existe o carvalho, né? Só para lembrar, Senhor. Às vezes é isso que a gente quer fazer. A gente quer lembrar o Senhor daquilo que Ele sabe. A gente quer dizer para o Senhor o que Ele tem que fazer. Deus fez a cada um de nós, Ele nos conhece. Ele disse para Jeremias, eu o conheço desde o ventre. Deus sabe as minhas necessidades, as minhas fragilidades, mas Deus também conhece as minhas dificuldades. E quando eu coloco a minha vida na mão do Senhor, acredite, irmãos, Deus vai trabalhar na minha vida, Deus vai trabalhar na tua vida, Deus vai trabalhar na vida daqueles que você colocar nas mãos dEle. Oh, aleluia! Olha o que Paulo vai escrever na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 1, em versículos 27 ao 31. Irmãos, eu queria que você refletisse agora junto comigo, como se nós estivéssemos recebendo essa carta agora do apóstolo Paulo. Faz de conta.
que o apóstolo Paulo escreveu essa carta semana passada e mandou para a igreja aqui da Mais de Cristo. E eu estou tendo o privilégio de ler essa carta, mas essa carta também é para mim, é para a igreja aqui da Mais de Cristo. Então ele diz: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pensem em quem vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se glorie diante dele. E porém, por causa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se em Cristo. Se você tem que se gloriar nesta manhã pela pessoa que você é hoje, você tem que se gloriar pelo sacrifício feito na cruz do Calvário, porque foi lá que Jesus transformou a minha vida, foi ali que Jesus encontrou você. Aliás, todos nós nos encontramos num lugar. Aonde, pastor? Na cruz. Jesus falou: quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua e faça o quê? Então, se todos nós pegamos as nossas cruzes e seguimos a Jesus, nós vamos nos encontrar em um lugar. Aonde? No Calvário. No Calvário eu não faço a minha vontade, no Calvário eu faço a vontade do Pai. No Calvário eu faço a vontade do Pai. Não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então toda a glória, toda a honra, todo louvor será dado a Ele. Se eu canto uma bela canção, se eu canto com graça, se eu canto com sabedoria, se eu alcanço as pessoas através do meu louvor, eu sei que isso não é meu, mas isso é de Deus fluindo através da minha vida. Se eu tenho uma palavra de edificação para a igreja, não é mérito meu, mas é a graça de Deus fluindo através da minha vida. Irmãos, todo bom perfeito procede do Pai das luzes, aonde não há sombra e nem variação de mudança. Deus está trabalhando no meio da igreja, Deus está trabalhando na tua vida, Deus está trabalhando na tua casa, Deus está trabalhando na tua família, e Deus vai trabalhar na vida daqueles que você colocar diante dele em oração. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o teu nome. A acácia reúne todas as características para ser rejeitada. A acácia em si, ela reúne todas as características para ser rejeitada, mas Deus a escolheu. Eu tinha tudo para ser rejeitado, mas Deus me escolheu, e isso não é mérito meu, isso é mérito dele. Ele olhou para todas as árvores e falou assim: eu vou pegar aquele garoto lá, todo desengonçado, todo tortinho, coitado, todo esquisito, todo mal acabado, todo magricela, sem conhecimento, sem estudo. Eu vou pegar esse rapaz e eu vou trabalhar na vida dele. Paulo está dizendo: lembrem-se de quem vocês eram quando Cristo vos achou. Eu preciso me lembrar disso todas as manhãs, para que a soberba não tome conta da minha vida, e aí eu pense que eu sou alguma coisa, e aí eu começo a andar. Eu me lembro, meu Deus do céu, tem que falar isso aqui, Jesus. Eu me lembro quando a gente era criança, a gente trabalhava muito na igreja. Ia ter um congresso de jovens, e nós fizemos os cartazes para distribuir na cidade. E aí saímos colando aquilo nos postes. E um colega, o Samuel resolveu fazer algo inusitado. Samuel falou: cara, dentro do trem tem muito mais gente, vamos colar isso dentro do trem. E eu falei: caramba, vamos embora. Pulamos a roleta, né? Já começamos errado, pulando a roleta do trem, dando calote na rodovia, na ferrovia. E aí começamos a colar aquilo na estação. E o Samuel nos chamou para entrar no trem, para colar dentro do trem.
E eu olhei aquilo e falei, eu não vou não. E eu desci do trem, fiquei na plataforma e eles foram, Samuel e mais uns 2 ou 3 foram colando o cartaz, convidando para o congresso dentro do trem. E quando chegou na última estação, na estação de Japeri, o policial da rede ferroviária os parou e falou, vocês estão presos, vocês não podem colar isso aqui dentro do trem, é proibido. E conduziu os meninos, os rapazes, para uma sala da polícia da ferrovia, ali em Japeri. Levou para aquela salinha e mandaram eles assentar, aguardando que o supervisor viesse. E de repente o supervisor entrou na sala e falou, bom dia, por favor, vocês queiram se identificar. Aí o Samuel meteu a mão na carteira, puxou-lhe um cartão e ele jogou o cartão em cima da mesa, deu uma carteirada no supervisor da ferrovia. Olha, tu imagina? Aí a carteirinha ficou assim rodando em cima da mesa. Aí o supervisor foi lá e pegou a carteirinha dele, olhou para a carteirinha, olhou para ele, olhou para a carteirinha. O que o supervisor leu naquela carteirinha? Auxiliar de trabalho da Assembleia de Deus em Engenheiro Pedreira. Uau! Uau! Agora que você falou, estou até arrepiada. Auxiliar de trabalho. Deixa eu te explicar o que é auxiliar de trabalho dentro da Assembleia de Deus. Eu fui auxiliar de trabalho. Auxiliar de trabalho vem antes, 2 nomenclaturas antes do diaconato. Então é auxiliar de trabalho. Aí se você fizer um trabalho muito bacana, você depois de um tempo vai a trabalhador. Depois de um tempo de experiência, de análise, o pastor observando a tua vida, aí você, de repente, você vai a diácono. E nem diácono ele era. Então, o supervisor olhou para aquilo e falou assim, tá, auxiliar de trabalho, Samuel, uau. Aí o supervisor meteu a mão na carteira e pegou uma, falou assim, olha, eu sou presbítero da Assembleia de Deus, então a minha carteirinha é maior do que a tua, eu já vou te dar uma punição porque eu sou mais do que você. Aí ele pegou uma outra carteirinha, pegou a carteirinha de policial ferroviário federal. Plaf, eu sou federal e vou pegar você agora de novo. Então você só vai sair daqui quando o banheiro estiver totalmente limpo. Esses dias, ano passado, eu liguei para os meninos que faziam parte da equipe, né? A gente fez um grupo de WhatsApp e nós rimos um monte por causa disso. Até o Samuel riu, coitado. Mas Samuel falou, meu Deus, naquela época eu não tinha conhecimento, eu era imaturo. Mas quando nós somos imaturos, esse é o nosso comportamento. Você sabe o que você está falando, rapaz? Eu sou o pastor fulano de... Jesus nos chamou para sermos servos. A nossa condição é igual. Eu não sou maior do que nenhum de vocês. Eu sou servo com você, servindo ao Senhor dos Senhores. Na cruz do Calvário nós somos todos nivelados pela madeira. Somos do mesmo tamanho, da mesma altura e o mesmo grau de importância. Se alguém aqui nessa manhã veio para cá se achando muita coisa, eu quero furar o teu balãozinho nessa manhã. Eu quero que você vá para casa mais humilde. Mas, pastor, é verdade, eu tenho que ser mais humilde. O marceneiro do céu vai trabalhando naquele tronco retorcido, espinhento e duro, até que ele tome a aparência e o formato desejado pelo Senhor. Ele arranca os espinhos, tira os nós e a beleza começa a surgir em suas mãos. Eu não sei se você teve o privilégio de ver o trabalho de um marceneiro, mas é assim. Ele corta uma madeira, de repente se ela está muito torta, ele coloca ela no torno, dá uma apertadinha, a madeira faz... Alguém já viu? Já trabalhou com madeira aqui? Sabe do que eu estou falando? Você coloca ela e você vai apertando aquele torno. Meu pai chamava aquilo de sargento, porque você vai apertando, vai virando aqui a chavezinha e a madeira vai chegando para o lugar até o momento que ela começa a gritar, ai. Tem crente que vai fazendo assim. Hoje, nessa manhã, Deus está me colocando no torno e está me apertando. Ou você acha que essa palavra é só para você? Essa palavra é para mim. O primeiro a apanhar nesta manhã sou eu.
Não pense você que eu estou aqui em cima falando como que acusando cada um. Negativo, eu estou aqui em cima dizendo, ó, desses aqui eu sou o principal. E se não fosse a mão do Senhor na minha vida trabalhando diariamente, ai de mim, ai de mim. Olha que coisa interessante, você está com a Bíblia aberta em Êxodo? Volta aí, bota o dedinho segurando essa página, porque nós vamos voltar para ela. E abre lá em Êxodo no capítulo 3. Capítulo 3 e versículo 2. Consegue colocar aqui na tela para mim? Alguém consegue colocar na tela? Êxodo capítulo 3, versículo 2. Aí nós vamos ser mais rápidos. Oh, que beleza. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Você vê que o anjo está em letra maiúscula, amém? Todas as vezes que você na Bíblia, ao lê-la, encontrar a palavra anjo do Senhor com um A maiúsculo, com um A assim, igual está ali, ele é uma teofania, ou seja, é a manifestação do próprio Senhor Jesus ali no Antigo Testamento. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Mas depois que a gente lê esse texto, lê muito corrido, é que a gente lê apenas que a sarça ardia. Mas a sarça só está queimando porque tem um anjo do Senhor ali no meio daquela sarça. Porque o Senhor está no meio da sarça. Mas essa é uma pregação para outro dia. O que é essa sarça? O que é essa sarça? Sarça é um arbusto da família das acácias. A sarça é um arbusto. Moita seria uma coisa menorzinha, então não vou dizer que seja uma moita, mas é um arbusto. Então, o Moisés ele poderia ter dito, e o Senhor apareceu numa acácia que incandescia, que pegava fogo, mas ele escolheu uma palavra de longe. Quando ele viu, talvez não tenha identificado a árvore, então ele disse, é uma sarça, ou é um arvoredo, é um arbusto. Deus escolheu um humilde arbusto para se revelar. Deus escolheu Moisés para se revelar a ele. Hoje, Deus te escolheu para se revelar a você. Deus se revela a uma árvore de acácia, alguém desprezado no meio do deserto, alguém esquecido no meio do deserto, alguém que não vai ser escolhido para nenhuma função no meio do deserto, mas o Senhor se manifesta no meio, e Ele diz assim, olha, eu vou te usar, apesar de você. Deus está dizendo para você nesta manhã, que Ele te escolheu, e Ele não errou na escolha que Ele fez. Pastor, mas a minha vida, eu ainda tenho algumas falhas. Não é, meu amor? Não tenho. Tu tem muitas falhas. Tu tem muitas. Pois é, mas Deus te escolheu. E porque Ele te escolheu, Ele está trabalhando na tua vida. As pessoas olham para você hoje e só vê uma árvore torta, de repente com galhos tortos, cheia de espinho, dura, difícil no tratar, difícil de relacionamento, mas o Espírito Santo nesta manhã já começou a trabalhar em muitas vidas aqui neste lugar. Deus estava mostrando para Moisés aquilo que Ele mesmo faria na vida de Moisés. Deus estava dizendo, Moisés, eu vou incendiar você, e o meu fogo, a minha glória vai envolvê-lo de tal maneira, que as pessoas quando olharem para você, verão a minha glória na tua vida. Deus está dizendo para Moisés, Moisés, está vendo essa arvorezinha de acácia aqui? Então, isso aqui é você hoje, mas fica tranquilo, que a minha glória vai moldar você. O meu Espírito vai moldar a tua vida. Quando você pega esse texto da Bíblia para ler, lá em Êxodo capítulo 34, versículo 29, a Bíblia diz que Moisés sobe ao monte Sinai para falar com o Senhor. E lá ele fica durante um tempo, ou seja, isso fala de comunhão com o Senhor. Subir o monte, o que Moisés faz em subir o monte, está nos ensinando a termos um momento de comunhão com Deus. Cada um sabe o tempo que pode, mas é importante que todos nós venhamos a separar um tempo para uma intimidade de comunhão com o Senhor. E quando Moisés desce do monte, o que acontece? As pessoas não conseguem olhar para o rosto de Moisés, porque a glória do Senhor está estampada no rosto dele. As pessoas querem conversar com Moisés, mas não conseguem olhar Moisés no rosto. Por quê? Porque assim é o Senhor, e assim serão aqueles que caminham com o Senhor. A glória do Senhor refletindo na vida do homem. Aí Moisés, para conseguir se relacionar com as pessoas, ele tem que colocar um véu. E aí Moisés, deve ser uma coisa engraçada, né? Moisés está conversando com as pessoas com um véu no rosto. Por que ele está com véu?
É porque a glória do Senhor é tão grande na vida dele, que ele está colocando esse véu na face dele. Há uma esperança para mim e para você nesta manhã, de que árvores de acácia, nunca mais. Agora eu serei uma mobília na casa do Senhor. Tenha paciência, meu irmão, tenha paciência, tenha paciência, tenha paciência. O marceneiro está trabalhando. Diga para quem está ao teu lado assim, ó, tenha paciência, meu irmão, tenha paciência, minha irmã, o marceneiro está trabalhando. Tenha paciência, meu irmão, o marceneiro está trabalhando. Gesiel, tenha paciência, o marceneiro está trabalhando na tua vida. Ô, pastora Luciana, tenha paciência, Deus está trabalhando na vida do teu esposo. Deus está trabalhando, tenha paciência, tenha paciência. Faça uma mesa de madeira de acácia com 2 côvados de comprimento e 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. Talvez você venha me dizer, mas pastor, fulano é difícil, pastor. Fulano é difícil. Calma, o marceneiro do céu está trabalhando na vida dele. Mas pastor, ciclano é muito brabo, pastor. Calma, Pedro também era. Calma, Pedro puxou da espada e cortou logo a orelha do soldado. Cortou a orelha porque ele era pescador, não era espadachim. Porque se ele fosse um ninja, tinha cortado a cabeça do soldado. Como é que Pedro termina a história dele? Como um cordeiro, submisso, humilde. Calma, irmãos. Quando eu olho para a minha vida, eu olho para trás, Deus já mudou muita coisa em mim. Deus já mudou muita coisa na minha vida. Eu posso garantir para você, Deus já mudou muita coisa na minha vida. Mas quando eu olho para frente, eu vejo que Deus ainda tem muito mais coisas para fazer em mim. Senhor, faça em mim o teu querer. Muda a minha vida, transforma, Senhor, a minha vida. Ou que eu tenha o formato que o Senhor deseja que eu tenha. Aleluia. Mesa é o lugar para servir. Nunca se esqueça que Deus nos chamou para... Qual é a função da mesa? Deus pegou uma árvore de acácia e mandou fazer dela uma mesa. Para quê? Porque mesa é feita para servir. Pastor, você foi chamado para servir, meu irmão. Você foi chamado para servir. É por isso que eu tenho uma grande preocupação, e eu falo isso sempre com os pastores, sobre essa teologia da honra. Porque a honra, ela tem que ser feita daqui para ir para baixo também, porque todos nós somos servos. Eu tenho que aprender a honrar as pessoas que trabalham comigo, que caminham comigo. Eu preciso aprender a servir os irmãos da igreja. Mas aqui não, você não vê isso, mas em outras igrejas parece que é uma submissão. O pastor vai sair do carro, as pessoas abrem a porta do carro, pegam a maleta do pastor, e ele vai se sentindo até o presidente americano. Oh yes, oh I know, I got. Ele se sente, mas pergunta, quando é que ele está disposto a pegar uma bacia e lavar os pés dos seus discípulos? Sabe quando é que você vai vê-los se ajoelhando diante de um irmão, de um andarilho, de um irmão que só tem um par de sapatos, que anda de chinelo porque não tem sapato? Sabe quando você vai ver ele se ajoelhando aos pés dele e cuidando das feridas? Mesa é lugar para servir. Antes, nós éramos árvores secas do deserto. Agora, uma mesa para comunhão. Antes, árvore seca do deserto. Agora, carrega a presença de Deus. Antes, árvore seca do deserto, mas agora é coluna na casa de Deus. Antes era árvore seca do deserto, mas agora é altar de sacrifício vivo. Antes eu não tinha serventia nenhuma, mas agora eu vou servir a Deus, servindo aos meus irmãos, dentro da casa do Senhor. Se você pegar todo esse capítulo para ler, você vai ver que o versículo 10 fala da arca. A arca representa a presença do Senhor. E a arca também era feita de madeira de acácia. Porque até a árvore de acácia, depois de trabalhada, ela recebe a glória do Senhor. O propiciatório, a tampa era de ouro. O candelabro era de ouro. Mas você pega os outros elementos, as varetas que... Olha que coisa interessante. Uma bancadinha de madeira dessa, de 45 centímetros de largura, ela é pequena, ela não é maciça. É fácil uma pessoa pegar e transportar, porque o tabernáculo também ele era pequeno. O tabernáculo talvez fosse do tamanho desse altar, o de comprimento, e um pouquinho mais largo talvez.
Esse era o tamanho do tabernáculo. Então eu pegar uma mesinha desse tamanho e caminhar com ela aqui dentro não há nenhum sacrifício. Mas por que Deus manda colocar argola nessa mesinha? E manda construir varas com as madeiras de acácia? Para que nós aprendamos a dividir as cargas. Para carregar uma como essa aqui, 4, pega aí. Não, eu dou conta. Não, meu irmão, não é dar conta não. É porque Deus quer que a gente faça isso juntos. Não, pastor, eu consigo carregar nas costas. Não, meu irmão, não é para carregar nas costas não. Deus quer que nós façamos isso juntos. Juntos. Porque a glória no final não vai ser minha. Eu dizendo, viu como é que eu sou forte? Viu como é que eu carreguei? Viu como é que eu realizei? Não, eu vou mudar o tempo verbal desta frase e eu vou dizer, viu como juntos nós fizemos? Viu como juntos nós realizamos? Porque juntos nós faremos a vontade do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão, nesta manhã? Antes uma árvore seca do deserto, mas agora uma mobília útil na casa do Senhor. Não importa se eu sou uma mesinha de centro, não importa se eu sou uma tábua de bater carne, não importa. O que importa é que eu tenho serventia na casa do Senhor. Diga para quem está ao teu lado, você tem serventia na casa do Senhor. Você tem serventia na casa do Senhor. Deus tem um projeto para você, meu irmão. Deus tem um projeto para você, minha irmã. Não ignore o chamado do Senhor. Não ignore o chamado do Senhor nesta manhã. Deus nos trouxe aqui neste lugar para dizer que Deus tem sonhos para você. Deus tem projetos para você. Deus preparou coisas grandiosas para você. Estava lá no meio do deserto, seco, ressecado, esquecido, desprezado. Deus te trouxe para a casa dele para ser honrado o nome do Senhor. Deus tem projetos para você, para que o nome dele seja glorificado. Oh, aleluia. O versículo 24 diz assim, nós estamos caminhando para o final. O texto diz assim: de ouro puro a cobrirás. Olha que coisa interessante, a tampa do propiciatório. O que é isso, pastor? Vamos entender o propiciatório como essa peça aqui, como esse tablado aqui. A tampa era exatamente assim. E de uma ponta do tablado, nós tínhamos um querubim. Na outra ponta, um outro querubim. Então nós tínhamos um querubim na ponta de lá, outro querubim na ponta de cá, e os dois olhando um para o outro. Essa tampa é colocada em cima dessa arca. A tampa é de ouro maciço, mas a caixa é de madeira de acácia. O que significa isso, pastor? Qual a simbologia do ouro na Bíblia? O ouro simboliza a realeza e a divindade. O que eu aplico isso na minha vida? Que a glória que as pessoas veem em mim não é minha, a glória é dele. Há um revestimento do Senhor, e esse revestimento não é mundano e não é carnal. Não é mundano e não é carnal. Essa glória que nos envolve é a glória do Senhor, é a presença do Senhor na minha vida. Pense comigo, vai ficar dentro do Santo dos Santos. Não é algo que vai ficar sendo exposto para as pessoas verem. É aqui dentro apenas, é só dentro da casa do Senhor, dentro do tabernáculo. Ninguém vai fazer uma fotografia para expor aquilo, não vai. Então poderia ser de madeira apenas. Não, sabe por quê? Porque Deus não gosta das coisas feitas de qualquer maneira. Deus não gosta das coisas feitas, desculpa a expressão, meia boca. Porque tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor tem que ter a chancela de realeza e tem que ter a chancela de algo divino. O que você está fazendo glorifica o nome do Senhor? Quando você trabalha lá na portaria, auxiliando, irmãos, eu acho tão lindo esse trabalho que os irmãos fazem lá fora, de ajudar os carros a estacionarem. Eu já fiz muito isso, irmãos, já fiz muito isso. Arruma vaga para parar carro,
Já fiz muito isso na minha vida, muito. Por isso que eu gosto, me identifico tanto com esse trabalho. Mas até ali, se eu não tiver a graça de Deus e não entender para quem eu faço, o meu trabalho não tem serventia. A mesma coisa aqui em cima. Eu posso cantar muito bem. Eu posso cantar como ninguém canta. E não me queiram ver cantando. Não queiram me ver cantando. Mas se o que eu faço não é para a glória do Senhor, então não tem valor nenhum. O que nós fazemos, no final, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Pensa comigo, a glória não está na madeira, mas no ouro que a cobria. A glória, os aplausos não eram para o jumentinho, mas para o homem que o montava, Jesus. Jesus está subindo Jerusalém, montado num jumento, e as pessoas estão gritando, Hosana, Hosana, jogando as suas roupas na frente para Jesus passar por cima, galhos são jogados na rua para Jesus passar por cima. E tem até uma historinha que o jumentinho pensa, mamãe, cheguei em casa, mamãe, estou feliz, não sabia que em Jerusalém o povo me amava tanto, mamãe. Fizeram uma festa quando eu cheguei, gritaram um tal de Hosana lá para mim, gritaram Hosana, jogaram flores, jogaram um monte de coisa, me aplaudiram, assoviaram, mãe, dançaram, fizeram festa, tocaram música, mãe. Meu filho, não é bem assim não, meu filho, não é bem assim não. Não, mamãe, foi assim, amanhã eu vou lá de novo, vou entrar de novo em Jerusalém, porque eu gostei desse negócio. Como diz o mineiro, eu gostei desse trem. E aí, diz lá a história lá, né, a história com E, que o jumentinho começa a entrar em Jerusalém de novo, todo garboso, né? Todo se sentindo, todo titintindo. E aí de repente leva uma pedrada, um chute. Alguém vai lá e puxa o rabo dele, dá um tapa na orelha. E ele é obrigado a sair correndo dali. Aí quando ele chega em casa, ele fala, mãe, eu não entendi. Ontem fizeram aquela festa por mim e hoje eu cheguei e me esculacharam lá, mãe. Ô meu filho, é porque sem Jesus na tua vida, você é só um jumentinho. Se Jesus não for na sua vida, você é só um jumentinho. Se Jesus não for na minha vida, eu sou só uma árvore de acácia, retorcida, espinhenta e pesada de se carregar. Jesus disse aos seus discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 7 diz, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Tesouros dentro de vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Nós somos apenas vasos de barro, irmãos. A excelência tem que estar dentro de nós. A glória tem que estar dentro de nós. Porque senão eu sou apenas um vaso de barro, uma árvore de acácia. Mas nas mãos do Senhor, eu tenho um valor. Nas mãos do Senhor, como dizia Armando Filho na década de 90, eu tenho um valor. Eu só tenho um valor se o Espírito de Deus se move em mim. Quando Jesus disse para os discípulos ficarem em Jerusalém, porque eles seriam revestidos de poder. Colossenses no capítulo 1, versículo 29 vai dizer, para isso eu mesmo me esforço, lutando conforme a força dele que atua poderosamente em mim. Então não é a minha força, é a força dele agindo em mim. A mensagem do Evangelho não é sobre mim, é sobre ele. A mensagem do Evangelho não é sobre mim, é sobre quem ele é. É a força dele, é a virtude dele, é a misericórdia dele, é a graça dele, é o perdão dele, é a bondade dele, é a justiça dele, é a provisão dele. Não é sobre mim, é sobre ele, é sobre Jesus de Nazaré e o que ele fez na vida dos seus filhos. O Evangelho não é sobre mim, é sobre Jesus. As nossas canções deveriam ser mais sobre quem ele é, porque, como disse João, convém que ele cresça, convém que ele e que eu diminua. Porque quando eu me diminuo, eu consigo me esconder atrás dele.
e escondido atrás do Senhor, os dardos inflamados do maligno não podem me alcançar. É Cristo em vós, como disse o apóstolo Paulo, a esperança da glória. João capítulo 5, versículo 5, Jesus disse: porque sem mim, essa igreja é boa de Bíblia, porque sem mim, sem Jesus, eu sou apenas uma árvore seca, torta e sem serventia. Nesta manhã eu quero fazer um convite. Se você veio nesta manhã e você ainda é uma árvore de acácia, torta, cheia de espinhos, cheia de dificuldades, cheia de trauma, esquecida, desprezada, porque ainda não entregou sua vida para Jesus. Se alguém nesta manhã que ainda não havia entregue a vida para Jesus, ou que até aqui vinha caminhando afastado do caminho do Senhor, e hoje você quer retornar à casa do Pai, eu quero abrir essa oportunidade para que você levante uma das suas mãos e eu possa orar pela tua vida nesta manhã.